Shalom para todos, com a ajuda eterna vamos estudar mais na Paraxá, e dessa vez vamos estudar Paraxá Pinhas, ou Pinerras, que é a 41ª porção da Torá. Está no livro de Bamidbar, ou Bamidbar, no capítulo 25. Mas para entendermos essa Paraxá, nós temos que voltar um pouquinho no tempo, um pouquinho na Paraxá passada, que é a Paraxá Balak. Balak contratou Bilã, ou Balaão, para amaldiçoar o povo de Israel. Só que Balaão não conseguia amaldiçoar o povo de Israel porque Deus protegia o povo de Israel pelo zelo que o povo de Israel estava tendo com a Torá. Pelo povo do Eterno estar andando de acordo com os mandamentos do Eterno, eles eram protegidos. Então Bilam teve um pensamento, falou para Balak, se colocasse a sementinha do mal dentro do acampamento de Israel, ali o povo de Israel ia transgredir os mandamentos do Eterno e iam ficar sem proteção do Eterno, porque estavam transgredindo contra o Eterno. E assim seria fácil amaldiçoar o povo de Israel. Ou então o próprio Eterno poderia amaldiçoar o povo de Israel. E assim fizeram. Mandaram mulheres bonitas, mulheres formosas para dentro do acampamento de Israel. E diz os nossos sábios que montaram como se fosse uma feira, uma feirinha livre, como acontece em alguns estados do Brasil, e ali elas vendiam produtos para os israelitas, e inclusive vendiam carnes, vendia produtos que era consagrado a ídolos, e elas se vendiam também aos israelitas. E isso aí não durou um dia ou 2 dias, isso durou vários dias, todo esse processo. O Eterno viu a transgressão de Israel e começou a punir Israel. E o Eterno começou a matar o povo de Israel. Então eu vou ler no final da Paraxá Balak, para entendermos melhor essa situação, e vou emendar com um pedacinho do começo da Paraxá de Pinerras. Então vamos ler no livro de Números, no capítulo 25, no versículo 7. E viu Pinerras, filho de Elazar, filho de Aharon, o sacerdote, e levantou-se do meio da congregação, e tomou uma lança em sua mão, e foi atrás do homem de Israel na tenda, e atravessou a ambos, ao homem de Israel e a mulher pelo ventre. E se deteve a mortandade dos filhos de Israel, e os que morreram na praga foram 24.000. E no capítulo 25 ainda, mas no versículo 14 está escrito: e o nome do homem de Israel ferido, que foi ferido com a midianita, era Zinri, filho de Salu, príncipe da casa do pai dos simeonitas. E o nome da mulher ferida era Cosbi, a midianita, filha de Tsur, cabeça do povo de uma casa de pai em Midian. Ou seja, tanto o Zinri, que era israelita, quanto a mulher, ela era princesa em Midian, e Zinri era príncipe na casa dos simeonitas, ou seja, na casa de Simeão, da tribo de Simeão. E eles resolveram se casar, fizeram a aliança deles lá, e saíram de mão dadas ao acampamento de Israel, desfilaram entre o acampamento de Israel, e estavam ali fazendo um acordo de paz entre as nações, ali entre Israel e os midianitas. E o Eterno já tinha proibido o casamento de Israel com povos estrangeiros, mesmo que eles fossem parentes, longe, distantes. Israel era um povo separado. Israel não era para se casar com ninguém de outras nações, não era para se misturar. Israel era para ser a nação sacerdotal. Então o príncipe de Simeão vai lá e faz a união e leva essa mulher para dentro de sua tenda, desfila primeiro no meio do acampamento de Israel, e ali nem Moisés nem Aharon souberam o que fazer, que atitude tomar nesse momento, e ficaram calados. E Pinhas se encheu do ruach do Eterno, se encheu de justiça, e foi lá e atravessou os dois com uma lança. Quando eles estavam deitados juntos ali, o Pinhas chega e atravessa os dois na mesma hora e mata os dois. E o Eterno vem abençoar Pinhas. Então vamos ler no capítulo 25,
no versículo 10. E falou o Eterno a Moshe dizendo: Pinerras, filho de Elazar, o filho de Aharon, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, ao levar a minha vingança entre eles, e assim não consumi os filhos de Israel com minha ira. Portanto dize: Eis que lhe dou a minha aliança de paz, e será para ele e para a sua descendência depois dele uma aliança de sacerdócio perpétuo, porque zelou por seu Elohim e fez expiação pelos filhos de Israel. Ou seja, o Eterno, ele gratificou, ele viu o esforço de Pinhas ao matar o israelita e a midianita. Mas nós temos um mandamento também de não assassinar, não matar, não assassinar. Só que nós vemos também que por causa do pecado desses dois e de todo o povo de Israel que estava ali envolvido com as midianitas, muita gente morreram. 24 mil pessoas no total já tinha morrido. E alguma coisa tinha que ser feito. Tinha que haver expiação pelo pecado. Então o Pinhas vai lá e fura os dois. Ele estava transgredindo um mandamento, que é de não matar. Só que também ele estava protegendo outras vidas da morte. E ali o Eterno aceita o sacrifício de Pinhas, porque Pinhas, ele não olhou a posição que ele era, a posição que ele estava, que ele ia perder provavelmente. Não olhou também a morte dele, que ele provavelmente ia ser morto pela atitude dele. E ele então sacrificou a vida dele. E sacrificou a vida dos dois que estavam ali, fazendo expiação pelo pecado. E o Eterno aceitou essa expiação, tanto da própria vida de Pinhas, como dos dois que estavam ali, que foram espetados pela lança de Pinhas. Então cessou a fúria do Eterno sobre o povo de Israel, pelo sacrifício que Pinhas fez. Foi um ato de justiça, não foi um ato heróico, mas um ato de justiça. E vamos entender um pouco sobre a justiça, vamos ler sobre a justiça. No livro de Provérbios, ou Mishlei, no capítulo 21, no versículo 21, está escrito: Quem persegue a justiça e a bondade encontra a vida, a prosperidade e a honra. Ou seja, é o que aconteceu literalmente com Pinhas neste momento. Ele buscou a justiça e a bondade. Quando ele viu a mortandade entre o povo de Israel, ele pensou consigo: algo tem que ser feito. Se Moshe não faz, se Aharon não faz, se os cabeças de Israel não fazem, alguém tem que fazer. E esse alguém tem que ser eu. E ele foi lá e fez. E o Eterno honrou ele, como está escrito aqui, prosperidade e honra. Ele vai encontrar prosperidade e honra em sua vida. E o Eterno deu prosperidade e honra para Pinhas. Deu uma aliança de paz para ele, Brit Shalom, uma aliança bonita para ele, ao sacerdócio dele. Ele foi um dos maiores sumos sacerdotes que teve no povo de Israel. Mas isso também traz para nós reflexão, traz para nós um entendimento, traz para nós deveres. Nós não precisamos esperar pelas pessoas para fazer justiça. Não é justiça com as nossas mãos. Mas quando nós vemos necessidades na rua, nós vemos necessidade entre o povo de Israel, nós vemos necessidade na nossa congregação, nós temos que ter atitude, nós temos que ter justiça conosco. Nós temos que buscar a justiça dentro da Torá. Não esperamos uns pelos outros, não esperamos pelos nossos cabeças, não esperamos pelos nossos roshins, nem pelos nossos rabis, mas nós temos que botar a mão no arado e nós fazermos justiça. A justiça, ela está dentro da Torá. Nós temos que pensarmos, quando nós estivermos nos alimentando, que muitas pessoas estão passando fome e devemos analisar isso. É justiça? Eu poder ter muito para mim, meu vizinho, meu amigo, meu irmão não ter nada? Não é justiça isso. Quando nós começarmos a praticar justiça,
Aí vem a Geulah, aí vem a redenção. Se todo o povo começar a praticar justiça, acaba a pobreza no mundo, acaba a fome, acaba a miséria. Nós não vamos mudar o mundo se nós não começarmos a mudar nós mesmos. O mundo só começa a mudar quando nós começamos a mudar nós mesmos. Quando nós começamos a perseguirmos a justiça, irmos atrás da justiça. E o Eterno nos honra com isso, pois a palavra dele nos garante isso, porque a Torá é a palavra do Eterno. Ele nos honra, nos dá muito mais do que precisamos se nós tivermos atos de justiça na nossa vida. Isso em todas as áreas que nós pudermos fazer justiça, nós temos que fazer. Nós temos que buscar, nós temos que alcançar esse nível de justiça. E nós só vamos encontrar justiça se buscarmos dentro da Torá. Nós não precisamos ser cabeça, roche, nós não precisamos ser juízes, nós não precisamos ser mestres. O nosso conhecimento não precisa ser alto para nós praticarmos justiça. A nossa posição na nossa Kehilá, na sociedade, não precisa ser alta para nós praticarmos justiça. É isso que essa palavra vem nos trazer. Mas nós seremos reconhecidos não pelo homem, mas pelo Eterno. Porque é isso que importa de verdade. Que o Eterno olhe para nós e enxergue em nós justiça. Não para nós nos exaltarmos, mas para nós nos elevarmos espiritualmente. Para nós nos aproximarmos do Eterno, como fez Pinhas ou Pinechas. Que o Eterno nos ajude mais essa semana, que nós possamos trazer em nosso coração, em nosso ser, em nosso viver, atos de justiça, atos de bondade, atos de caridade, atos de lembranças, tudo isso envolve justiça. E paz também. Se nós tivermos paz conosco e paz com o nosso próximo, também é justiça. Que nós não venhamos pecar por falta de entendimento, mas que nós venhamos ser zelosos na presença do Eterno. Shalom para todos.